Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eu pergunto, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que essa promessa também é para você e para a sua casa? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo e vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Bem? Muito bem. Desde o início, Deus sempre quis manter um relacionamento íntimo com o seu povo. E nós vamos ver isso de maneira clara no relacionamento dele com os patriarcas da nação de Israel. Abraão ouve a voz de Deus, e ele crê e ele obedece, e ele faz conforme a palavra do Senhor, e ele vai se tornar amigo de Deus. E ele assim ensina ao seu filho Isaque. Isaque também vai andar com Deus, vai crer em Deus, vai obedecer ao Senhor, vai construir com Deus um relacionamento. E depois isso vai passar para Jacó, né? Depois Deus muda o nome para Israel. Ele anda com Deus, ele crê em Deus, ele confia em Deus, ele obedece ao Senhor, e por conta disso se torna um amigo de Deus, por conta disso alcançam promessas da parte do Senhor. O Senhor está com eles, os abençoa, cada um vai tendo a sua fé lapidada. Muito bem. Tempos depois, quando vem Moisés, Deus levanta Moisés como libertador, e Deus queria ter comunhão com todo o seu povo, né? Com todo o povo, e Deus vai dar a palavra, né? Em primeiro lugar os mandamentos, né? Mas os mandamentos não eram só 10, eram 613, através de Moisés que os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos, de Gênesis a Deuteronômio. E aí Deus vai deixar claro, porque no contexto do Antigo Testamento, bênção material, riquezas, posses, bens, era sinal da bênção de Deus. Então, Deus abençoou a Abraão, a Isaque, a Jacó, e aí Deus vai falar através de Moisés que as bênçãos iriam ser consequência do relacionamento do povo com Deus. E um texto que deixa isso muito claro é Deuteronômio 28. Se ouvir e obedecer, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E é bênção completa. Bênção em casa, na saúde, no casamento, na família, no trabalho. É um pacote completo de bênçãos que decorria do relacionamento com Deus. Mas no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, em seguida, Deus vai deixar claro que se o povo ouvisse, mas não obedecesse, viriam maldições, viriam tragédias terríveis, viriam consequências gravíssimas. E ao longo da história bíblica, nós vamos vendo pessoas
não é? O povo que, por exemplo, creu, obedeceu e as bênçãos se tornaram realidade. E vamos vendo outros períodos em que alguns não creram, não obedeceram e as maldições se tornaram realidade. Mas mesmo nesses períodos difíceis em que haviam dado as costas para Deus, Deus no seu amor e na sua misericórdia sempre levantava um homem de Deus, sempre levantava um profeta, não só para apontar o erro, não só para apontar o que havia acontecido, mas também para direcionar o que deveria ser feito. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Joel. O capítulo 1, ele traz um panorama trágico. Ele traz um retrato feio, terrível da nação de Judá. O povo tinha dado as costas ao Senhor, como consequência, as árvores não produziam, os campos não tinham grama, os animais passavam fome, não tinha água, não é? Havia acabado a abundância, a fartura, era fome, era necessidade, não tinha alegria, não tinha mais nada. Pragas haviam vindo de gafanhotos, de insetos e devastado tudo. Tudo isso como consequência das ações daquele povo. E nesse cenário, o capítulo 1 traz esse panorama trágico. Mas no capítulo 2, Deus levanta Joel para apontar aquilo que deveria ser feito. E aí Deus usa Joel para dizer ao povo: rasguem o seu coração, se convertam a mim, me busquem. E aí eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 15, Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha pública, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Note que aqui Deus usa Joel para falar de uma convocação geral, de uma convocação do povo de Deus, para que o povo de Deus se voltasse para Deus, para o buscar, não é? Você sabe que hoje é comemorado o dia da independência, e aí tivemos nação afora, diversos atos, é muito bonito, é muito válido, desfile cívico, o pessoal lá, verde e amarelo, as cores da bandeira, né? Muito bonito, muito bacana, mas acima de todas essas manifestações que são legítimas e tudo mais, Deus quer ver o povo dele buscando a Ele, e o povo todo, não é? O texto deixa claro: santificai um jejum, proclamar um dia de proibição, ou seja, dia de buscar, dia de orar, de se santificar. Todos igualmente deveriam buscar, seja o ancião, seja o jovem, seja a criança, até aquele que na lei de Moisés seria escusado, que é o recém-casado. Vem também, busca também, ora também, clama também. Oh, queridos, Deus quer fazer maravilhas em nossa nação, e Deus quer começar na tua vida e na tua casa. Deus quer começar na vida do povo dele, Deus quer começar na nossa vida, e nós temos que ser os primeiros a buscar, a clamar, a se voltar para Deus. O panorama aqui era trágico, era terrível, mas é apontado o que fazer. Os dias em que vivemos também não são dias fáceis, os dias são difíceis, as adversidades são muitas, não é? Mas nos diz a palavra que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, do povo de Deus, do povo que ora, que jejua, que busca, que clama, que anda na presença do Senhor. E aqui vai ser a direção, vai ser o norte do que o povo deveria fazer para Deus reverter a situação. E muitas vezes nos encontramos, não é, em problemas gerais, né, como a guerra lá do outro lado do mundo, preços altos, economia, essa coisa toda, além dos nossos problemas pessoais. E amados, digo sempre, Deus só faz o impossível. O possível somos nós. E o que Deus usa o profeta aqui para anunciar é aquilo que é possível. É possível para nós jejuar, é possível para nós orar, é possível para nós nos santificarmos, é possível para nós rasgar o nosso coração na presença de Deus. E aí, quando assim fazemos, vem a promessa, que é onde começamos a mensagem. O versículo 18 deixa claro: então o Senhor terá zelo da sua terra.
e se compadecerá do seu povo. Oh, querido, Deus se compadece de nós. E além de se compadecer, diga para a pessoa que está do teu lado, ele tem promessas a cumprir na tua vida. Ele tem promessas a cumprir. E ele quer cumprir. O maior interessado é Deus. O cenário aqui era trágico. A vida espiritual estava arrebentada, porque viraram as costas para Deus. A vida emocional estava terrível. O capítulo 1 diz que acabou a alegria. Se não tem mais alegria, o que é que sobra? Tristeza, não é? A vida material nem se fala. Árvore não produz, campo não produz, animal morre de fome e de sede. Não tem nada. É por isso que no versículo 19 Deus traz a promessa. Acompanhe comigo o versículo 19. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que sobre vós envio o trigo e o mosto e o óleo. Diga assim comigo: o trigo, o mosto e o óleo. Note que essas três coisas não estamos falando tão somente do literal ali da terra. Você sabe que o trigo se faz pão, você sabe que o mosto é o sumo da uva, você sabe que o óleo é extraído da azeitona. Não estamos falando tão somente ali daquilo que árvores produzem, que o campo produz, mas o trigo, o mosto e o óleo tem um significado aqui espiritual. O trigo aqui representa o pão, diga assim comigo, sustento material. Sustento material, porque a gente precisa não só da comida, mas além do que comer, precisa o que beber, precisa o que vestir, não é verdade? Contas a pagar, compromissos para arcar. A palavra deixa claro que mais vale o bom nome. Então, temos que zelar pelo nosso nome. Enfim, temos compromissos a cumprir. E Deus promete enviar o trigo. Note a sequência que aqui está. Primeiro o trigo. Segundo lugar, o mosto. O mosto é o sumo da uva. Não é? Você já viu lá pisando lá uvas no lagar? Não é? Aquilo ali é o sumo que extrai para fazer o suco. Se deixar o suco no sol, ferventa, né? Ferve e aí vira o vinho. O suco aqui, o mosto aqui, o sumo da uva, está se falando daquilo que representa, e aqui representa alegria, representa vida emocional saudável. O vinho na Bíblia tem essa conotação. Não é por acaso que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em... A água não tem cheiro, cor ou sabor. Vinho tem cheiro, tem cor, tem sabor, representa alegria. E a terceira promessa fala do óleo. O óleo era extraído da azeitona, não é? Era prensada a azeitona e extraía, na primeira prensado, extra virgem. E aqui o óleo é símbolo de quem, minha gente? Do Espírito Santo. Está se falando de vida espiritual. Só compreenda um detalhe, repito, no Antigo Testamento, bênção material, financeira, posses, era sinônimo da bênção de Deus, porque haviam diversas outras divindades em que os outros povos acreditavam, e acreditavam que essas divindades faziam as plantações frutificarem, abençoavam a lavoura, abençoavam os animais, enfim, por isso que Deus abençoava. Abraão foi rico. Se você ler, o texto vai dizer no capítulo 13, que Deus abençoou Abraão e ele enriquecendo em ouro, em gado, em dinheiro, enfim. Nós vemos no capítulo 26, e plantou Isaac naquele mesmo ano, e colheu 100 por um, porque Deus o abençoava, e foi se engrandecendo o varão, até que se tornou muito grande, tinha muita gente de serviço, de maneira tal que os filisteus o invejavam. Nós vemos um Jacó que vai para a casa do tio, com a mão na frente, a outra atrás. Trabalha 14 anos, sem um centavo de salário. Casa com as duas primas. Dali, depois de 14 anos, ele tem 2 mulheres, 2 concubinas, 12 filhos, literalmente uma penca de filho, e não tem um centavo no bolso. Mas ele tinha um voto com Deus. Aí Deus o abençoa, aí Deus o prospera, aí o homem enriquece. Depois de 7 anos, Deus diz: volta lá, Betel, e cumpre o teu voto. Mas aqui, trigo, mosto e o óleo, presença de Deus. Só que isso é contexto de Antigo Testamento. No Novo Testamento, compreenda essa ordem invertida. Diga assim comigo: é primeiro o óleo, depois o mosto, depois o trigo. Como assim, pastor? Eu não entendi. Jesus diz em Mateus 6, não ande preocupado com o que comer, com o que beber, porque Deus sabe que você precisa de todas as coisas. Mas busque primeiro o
reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Note a mudança do trabalhar de Deus. Compreenda que Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas às vezes Ele muda a circunstância da coisa. Por exemplo, Deus vai dizer para Abraão: leva Isaac ao Monte Moriá, sacrifica ele para mim. Gênesis 22. O Abraão leva, prepara o altar, prepara as pedras, prepara a lenha, bota o menino em cima. Quando vai com o cutelo para matar, Deus: não faça isso, porque agora sei que verdadeiramente tu me amas. Abraão ouviu a Deus da primeira vez e também ouviu a segunda vez. Já pensou se ele não tivesse intimidade com Deus? Ele ia matar o menino e dizer: foi o Senhor que matou, o Senhor que mandou, que pena. Mas ele ouviu a Deus. Então, às vezes Deus muda. Sabe por quê? Muda a dinâmica do trabalho, porque Deus queria ver o que estava no coração de Abraão. Por exemplo, Deus fala para Moisés: Moisés, pega a vara e fere a rocha, que vai jorrar água. Moisés foi lá: tome, jorrou água. Outro tempo depois, Deus vai dizer: Moisés, fala a rocha. Moisés ouviu, mas não fez. Ele foi lá e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas Deus disse: porque você fez isso e não me santificou diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Nós vemos um Isaías sendo enviado ao rei Ezequias. Isaías vai lá e diz para ele está doente, e fala para ele que ele vai morrer. Deixa a casa organizada, ele vai morrer. O Isaías vai lá: Deus mandou dizer que essa doença é para a morte. O negócio está feio para você vai morrer. O Ezequias volta para a parede, chora, ora, fala com Deus. Deus diz: Isaías, volta lá. Fala para ele que ele não vai mais morrer. Fala para ele que ele vai viver. Em 3 dias ele vai estar de pé. Note, houve uma mudança no trabalhar de Deus. Deus não deixou de ser Deus. Agora é o homem que tem que estar disposto a ouvir e entender o agir de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. No contexto do Antigo Testamento, primeiro era o trigo, depois era o moço, depois era o óleo. No Novo Testamento é o óleo primeiro, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre poucos, mas Deus usa Joel para profetizar que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, e todos seriam cheios do Espírito Santo, todos seriam cheios do Senhor. E aí Jesus mostra de maneira clara que a prioridade é a presença de Deus, a prioridade é o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do lado: em primeiro lugar é o óleo. Só que sabe qual é o problema? Quando o coração da pessoa ainda não entendeu. Quando o coração ainda não entendeu, ainda está aqui, no modo Antigo Testamento. Tem que ser primeiro o material. Tem que ser primeiro o material. Não, meu irmão, Deus vai trabalhar de dentro para fora. Primeiro é o óleo, primeiro é a comunhão, primeiro é a intimidade, primeiro é a presença de Deus. E aí, tendo em primeiro lugar o Espírito Santo, a presença de Deus, aí vem paz, aí vem alegria, aí vem refrigério, aí vem provisão, aí vem recurso, aí vem milagre, aí vem bênção, aí vem tudo o que você precisa e creia, Deus quer fazer. Vamos ver um exemplo disso na prática. Salmo 116, vai lá comigo. Salmo 116. Salmo 116. O salmista descreve uma situação trágica, terrível, não é? Terrível. Mas quando o óleo está presente, o Espírito Santo está presente, a paz reina, a alegria reina, a vitória chega, a bênção se torna realidade. Salmo 116, versículo de número 1, está escrito assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha a situação do versículo 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e... Uma pessoa que está numa situação dessa, a vida está boa, está alegre? Não, minha gente. Uma pessoa que está numa situação dessa, iminência de morte, angústias terríveis, a pessoa está em aperto, está em tristeza. É consenso aí nos profissionais de saúde que tristeza é um sintoma evidente de uma futura depressão, é um sintoma comum. Esses dias recebi ligação, uma irmã pedindo oração em desespero, dizendo que estava depressiva, angustiada, o pensamento era de suicídio, né? Oramos por ela e tudo mais, aconselhamos, enfim, mas o coração em angústia, chorando, desesperada, né?
tem muita gente por aí que está na mesma situação dela. Alguns por conta de uma depressão, outros por conta dos problemas da vida, as angústias vêm. E a nossa alma é como uma montanha-russa. Você já foi numa montanha-russa? Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui. Uma hora é alegria, sorri, oh, maravilha. Outra hora está chorando, tá um negócio terrível. A alma oscila, as emoções oscilam, mas a palavra não nos ensina a viver na alma. A palavra nos ensina a viver no espírito, a viver no espírito. A alma estava angustiada, a alma estava em aperto, estava triste. Versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma do auge da angústia, do auge do sofrimento. O salmista fez como Jó fez. O Jó bradou, eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. O salmista invoca a Deus dizendo, Senhor, livra a minha alma, eu não aguento mais essa tristeza, eu não aguento mais esse aperto, eu não aguento mais essa situação. O nosso Deus é justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele diz no versículo 6, estava abatido, mas Ele me livrou, e Ele vai te livrar, se você o invocar, e se você o buscar, o óleo derramará sobre a tua cabeça, a presença dele virá, e junto com a presença dele a paz chegará, a paz que excede a todo entendimento, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai reinar no teu coração, e o milagre vai ser consequência, a bênção vai ser consequência, e você vai glorificar o nome dele com alegria. Quem entendeu, diga glória a Deus. Só que a prioridade aqui tem que ser Ele. Sabe qual é o problema de muita gente? Que demora para as coisas acontecerem, porque Deus examina a intenção do coração. Enquanto o coração está a modo do Antigo Testamento, primeira bênção, primeiro material, primeiro trigo, eu quero ver. Não, irmão. Aí Deus está trabalhando, quebranta o coração. Aí Deus está trabalhando, jejua, ora, se santifica, se derrama na minha presença, tem prazer em mim, porque Deus trabalha primeiro aqui. A gente tem que entender como é que Deus age. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a palavra está aqui para isso. Primeiro aqui dentro, primeiro aqui no coração quebrantado, primeiro aqui coração rasgado, primeiro aqui oração, jejum, primeiro clamar e invocar, eu quero a tua presença, meu Deus, eu quero a tua presença, meu Deus, como disse Davi, assim como a minha alma tem mais sede da tua presença do que a minha língua de água nesse deserto. Ele compreendeu que a prioridade era a presença de Deus, e querido, querida, quando a presença de Deus é notória em nossa vida, a paz chega, a alegria chega, renovo vem, refrigério vem, fortalecimento vem, e a bênção é consequência depois. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 6, estava abatido, mas ele me... Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele vai te livrar também. Diga, ele vai te livrar também, se você o buscar de todo o coração. Aí é necessário entender as coisas, é necessário entender o agir de Deus, né? Como Deus age. Ele age primeiro aqui, ó. Nós vemos vários exemplos, né, de Deus deixando claro ao seu povo que era para reconhecer que era a atuação dele. Nós vemos Deus mandando Gideão convocar uma multidão de soldados, e vem 32 mil, Deus deixa claro, se eu der a vitória com esses 32 mil, não vão reconhecer que foi eu que dei. Mandam 22 mil embora, covardes e medrosos, sobram 10. Deus vai dizer, ainda é muita gente. A vitória vem com 300. Olha só, querido, para Deus não importa a quantidade, importa um coração sincero e quebrantado, um coração adorador, um coração que reconhece a Ele e o busca em verdade. Nós vemos um garoto adolescente olhando para um gigante e dizendo, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E quem foi que matou quem? O pequeno Davi derrubou Golias, não Davi no seu poder, mas o poder de Deus colocou o Golias ao chão, porque o Davi abriu a boca para dizer, vocês vão ver que tem Deus em Israel, que salva, que livra, porque dele é a guerra. Estava abatido, mas ele livrou. Às vezes a nossa alma se angustia, seja por problemas pessoais, financeiros, familiares, a alma se abate. Mas o que foi que o salmista entendeu? Eu vou invocar Deus, eu vou clamar o nome do Senhor, eu vou orar. Minha gente, nos nossos dias tem
estudos de neurociência dizendo que a oração equivale a uma sessão de terapia. Você tem noção do que é isso? A oração, e eu não digo que equivale não, eu digo que é muito mais poderosa, porque um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, é bom, sim, vai lá, passa lá, acompanha lá, mas ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, não é? Aquilo que ele tem experiência devido ao seu tempo de bagagem, os seus atendimentos, assim por diante. Só que o Todo-Poderoso, ele nos criou e ele conhece o mais íntimo e profundo aqui da nossa alma, do nosso coração, e tem coisas que é ele que precisa tratar. Esses dias atrás, uma irmã estava me contando, ela passou por um processo de depressão, tomou medicação, fez o acompanhamento, buscou a Deus também, claro, e resolveu a questão, ficou para trás a depressão. Mas ela estava dizendo que o médico que cuidou dela, que não era cristão, décadas que o homem era médico, receitava, atendia, tal, também tinha depressão e tirou a própria vida. Olha só que tragédia, tirou a própria vida. É importante o acompanhamento? É bom, faz o acompanhamento, mas acima das coisas aqui da terra, acredite que há um Deus no céu que livra a alma de qualquer angústia, há um Deus no céu que tem paz, há um Deus no céu que não está só no céu, Ele está aqui também na terra, e Ele está interessado em trazer refrigério à tua alma e paz ao teu coração. É Ele que diz: "E a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu tenho descanso para a tua alma", e esse é Jesus Cristo. Versículo 7 diz assim: "Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem." Você já notou como é a nossa alma? Às vezes a gente passa por uma circunstância, uma situação, e a alma já começa a divagar e a potencializar o problema. Você já viu aquele ditado: tempestade no copo d'água? Aquilo que para nós é algo monstruoso e gigantesco, diga para a pessoa que está ao teu lado: Jesus resolve uma tempestade com uma palavra. Com uma palavra, Ele transforma a tempestade em bonança. Com uma palavra, o mar se cala, o vento se aquieta e o nome dEle é glorificado. A alma do salmista tinha divagado, a alma do salmista tinha saído do repouso, mas o Senhor fez bem, e Ele quer fazer bem a você, Ele quer fazer bem a tua casa, porque Ele é bom. Versículo 8: "Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda." Só que nós vivemos em dias, compreenda que aqui o salmista deixa claro que invocou a Deus. Então ele orou, então ele clamou. Só que nós vivemos em dias, amados, que nem todo mundo tem a mesma dedicação na vida de oração. Nem todo mundo tem a mesma dedicação para, junto com a oração, o jejum. Nem todo mundo tem a mesma disciplina espiritual. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não tem filho predileto. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele tem filho dedicado. Qual o teu nível de dedicação? Qual o teu nível de dedicação? Qual o teu nível de entendimento? Compreenda. Repito, primeiro o óleo, o Espírito, a presença, a comunhão, como consequência a paz, a alegria, vida emocional saudável, e como consequência do relacionamento com Deus, as bênçãos materiais, a provisão, o suprimento. O salmista experimentou isso aqui. É por isso que em seguida ele vai deixar claro que quer demonstrar a sua gratidão a Deus, porque Deus o livrou, né? Porque Deus o abençoou, porque Deus lhe fez benefícios. Querido, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus quer ver o povo que o ama, Deus quer ver um povo zeloso, Deus quer ver um povo de oração, um povo de jejum, um povo que quando está diante das batalhas da vida não recua, está diante das batalhas da vida não volta para trás, mas acredita: o Senhor é comigo, eu amo, eu busco, eu adoro, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus, Ele está acima de tudo, Ele é Deus na minha vida, e eu creio que Ele é comigo. Na hora da angústia, Senhor, traz paz aqui ao meu
coração. Senhor, traz refrigério aqui à minha alma. Senhor, derrama óleo fresco sobre a minha cabeça. Meu irmão, pode estar no meio de um turbilhão de problemas, mas na hora que você se prostra na presença dele, a paz imediatamente vem, a alegria vem, e a glória dele é manifesta. E assim ele quer fazer na tua vida, porque ele é zeloso, ele é fiel, e ele tem zelo de você, ele tem zelo da tua casa. Vamos lá comigo em Joel. A promessa é clara. Joel capítulo 2, versículo 18. O Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Se compadecerá do seu povo. Você tem que ser povo de Deus. Nós temos que ser povo de Deus verdadeiramente. E assim fazendo, aí Deus manda o óleo, o mosto, o trigo, aí aquilo que era vergonha, aquilo que era afronta, aquilo que era humilhação, se torna em testemunho para glorificar o nome do Senhor. Em seguida, aqui em Joel, Deus promete restituição, Deus promete provisão, Deus promete derramar o seu Espírito, e essa promessa já se cumpriu no dia de Pentecostes, e continua se cumprindo todos os dias. E se você crê, Ele vai derramar óleo fresco sobre a tua cabeça hoje. Você pode ter chegado aqui angustiado, você pode ter entrado aqui hoje abatido, mas Ele vai te fazer bem. Você vai sair daqui leve. Se você rasgar o coração na presença dEle e o buscar, o óleo fresco será derramado, a paz e a alegria reinarão em teu coração, e essa bênção que você precisa, quando você menos espera, já vai ser realidade, para você glorificar o nome dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Joel profetizou que Deus enviaria um ensinador de justiça, e ele já enviou. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Consolador, o Paráclitos, estará convosco, e ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo está aqui, e Ele quer ver o nosso coração transbordante da glória dEle. Ele quer derramar óleo fresco, porque se tem óleo também vai ter fogo no coração. O óleo derrama sobre a cabeça, e o fogo arde no coração, e assim Ele quer de nós. Agora eu tenho que entender, quando a pessoa não entende esse trabalhar, e ainda fica modo, prioridade, bênção, prioridade, e aí começa a questionar, por que a bênção não chegou ainda? Por que essa vitória não chegou ainda? Ao passo de que aquele que já entendeu, Senhor, eu te amo independente de qualquer coisa. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai agir. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Mas eu creio, haverá testemunho para glorificar o teu nome. Aí Deus surpreende. Aí Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos. Ele quer fazer isso na tua vida. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando aconteceu o acidente comigo e com a minha esposa, era só choro, era lamento, era angústia. Semanas de sofrimento. Mas eu me agarrei nele, na promessa dele, na palavra dele. E ele operou, ele trouxe refrigério à minha alma, ele trouxe paz ao meu coração. E depois o milagre foi consequência. Aquilo que a medicina disse que não, Deus disse que sim. A medicina disse que ela nunca seria mãe. Mas eu tinha uma promessa de Deus, e não foi a palavra do médico que eu dei crédito, foi a palavra do Todo-Poderoso. Estão aí as 3 crianças, ó. As 3 crianças estão aí para contar o testemunho, e assim Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Só que compreenda, a prioridade tem que ser Ele, e Ele analisa a intenção do nosso coração. Quando é novo na fé, Ele segue lá a sequência: trigo, mosto e óleo. Mas à medida que vai amadurecendo, tem que saber discernir e compreender aquilo que é prioridade. Aí ele começa a fazer entender: óleo é prioridade, comunhão é prioridade, alegria e a paz vão ser consequência, e a bênção também. A bênção vem depois, mas a prioridade é Ele, um coração sincero, verdadeiro, dedicado. Os dias são difíceis. Não pode faltar o óleo na nossa cabeça. Não pode faltar o óleo. Não podemos ser virgem louca. Temos que ser virgens prudentes. Temos que ser igreja santa. Nós vamos orar. E o óleo virá sobre a tua cabeça. Eu não sei quais são as adversidades que você enfrenta. Mas se você o buscar em primeiro lugar,
Ele vai derramar óleo fresco sobre a tua cabeça. Ele vai renovar tuas forças.